Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz. Eu estou passando por aqui nesta quinta-feira para trazer uma palavra aos irmãos, uma vez que a gente não vai ter a leitura orante dos Salmos. Essa palavra vai ser uma palavra bem pontual, bem objetiva. A gente vai retomar a leitura orante na próxima semana, mas eu gostaria de nos fortalecer em fé através da palavra de Deus para esse meio de semana e restante de semana, para que Deus possa falar aos nossos corações. E o texto que me veio em mente para trazer aos irmãos uma meditação muito breve é o texto de Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, nos versículos que vão do 42 até o 47. Texto muito conhecido, que fala que como vivia a igreja naquele contexto ali. Tá? Diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nosso coração. Faz com que ela possa ser viva dentro em nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você observar o texto, assim, a gente tem claramente aqui uma descrição da vida comum daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que tinha peculiaridades, que tinha um contexto histórico que a gente não pode deixar de considerar. Porém, era uma igreja viva. Era uma igreja que vivia a realidade do encontro pessoal que cada um dos seus membros teve com Jesus Cristo. Essa é a realidade mais marcante desta igreja, porque a gente percebe que ela foi plantada, né, ali em Jerusalém, a partir do derramamento do Espírito Santo prometido, que se cumpriu no dia de Pentecostes, e a partir da evangelização, da palavra do evangelho que foi pregada na unção, no poder do Espírito Santo pelo apóstolo Pedro. E a gente tem aqui convertidos cerca de 3.000 homens, sem contabilizar-se aqui as mulheres e as crianças, que estavam vivendo agora uma vida comum, uma vida de família da fé. Isso é muito interessante para nós, para que a gente possa, observando esse exemplo, entendermos um pouco de como essa dinâmica da vida comum é importante para a igreja local. A gente precisa ter envolvimento na igreja local das pessoas. Não é simplesmente participar de atividades pontuais, mas é uma vida em que nós passamos a nos importar uns com os outros. Nós passamos a conhecer cada qual pelos seus nomes. A gente passa a viver não distantes, né, apartados e só nos reunindo no domingo, mas a gente passa a viver envolvidos no cuidado de uns para com os outros. A igreja é um organismo vivo, a igreja é feita de pessoas, e pessoas precisam de pessoas, né? E pessoas precisam ser auxiliadas por pessoas. Não existe igreja sem esse tipo de relação profunda. Isso aconteceu. Isso deve ser também algo que consideremos já de início aqui. Observe que o texto começa a referir que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há um centro aqui que faz com que a vida da igreja seja uma vida comum. Quando se diz assim, perseveravam, algumas versões parecem dizer perseveravam unânimes, né? Há um sentido para que essa vida comum aconteça.
E esse sentido é fundamentado, primeiro, na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino do evangelho que foi trazido fielmente pelos apóstolos, na comunhão, ou seja, no envolvimento dessas pessoas umas com as outras pelo vínculo do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a vida delas. No partir do pão, há aqui assim um, um contexto que não é só partilhar o pão, mas é do sacramento mesmo. Se a gente fizer uma exegese desse texto mais a fundo, a gente vai entender que ele está falando da ceia do Senhor e nas orações. E nas orações. Ou seja, a igreja se reunia para orar. A gente não orava sozinho, individualmente. A gente ali, naquele contexto, não vivia cada qual orando sozinho no seu quarto. Teriam seus momentos de oração, claro, mas existia também um momento comunitário de oração. A vida da igreja é uma vida comum. Fica mais claro à medida que a gente lê, né? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que está dizendo aqui? Que a realidade que a igreja se envolve não é uma realidade apenas social, é uma realidade também espiritual, porque sinais eram feitos para dar provas da autenticidade do evangelho àquelas pessoas. Eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? E os apóstolos, a gente tem que lembrar que eles estavam vivendo a realidade de confecção dos livros do Novo Testamento. Então a gente tem aqui uma capacitação da revelação extraordinária, inspirativa de Deus a esses homens, e para autenticar de que aquilo que eles falavam na autoridade de Deus. Deus fazia com que sinais e prodígios acontecessem para dar demonstração de que a doutrina dos apóstolos era, de fato, fiel ao Evangelho de Cristo. E isso acontecia de maneira que as pessoas eram reverentes, viviam com um senso profundo da presença de Deus no meio deles. O nosso convívio, meus irmãos, como povo de Deus, não é apenas um convívio social, é um convívio espiritual, é um convívio de fortalecimento através da comunhão no Espírito Santo de Deus. A gente não pode esquecer disso. Nós não somos antissobrenaturalistas, pelo contrário, a gente sabe que a igreja é envolvida nessa realidade espiritual, e essa realidade espiritual faz com que pessoas sejam alcançadas através da ação do Espírito Santo de Deus, promovendo a pregação fiel do Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. A igreja tinha isso, e todos os que creram, ou seja, e todos os que foram salvos, e todos os que receberam a Cristo para a salvação, todos que tiveram a revelação da parte de Deus a respeito da obra redentiva do Evangelho, eles foram unidos em uma mesma comunidade, em uma mesma verdade espiritual. Precisamos ter noção sobre isto também. Não há como a gente observar essas coisas sem levar em consideração a realidade espiritual que vivemos. Mas o texto continua a dizer que essas pessoas vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Observem que aqui havia um compromisso da igreja de uns para com os outros. Era um compromisso sincero, era um compromisso verdadeiro. Aqui não há brechas alguma, meus irmãos, para a gente pensar em comunismo, como é defendido pelo marxismo, materialismo histórico. Aqui as pessoas tinham as suas propriedades e elas vendiam as suas propriedades e elas distribuíam a quem necessitava. Observe-se aqui que está muito claro que a propriedade privada é defendida na Bíblia. Elas tomavam essa decisão, elas faziam de forma voluntária essa doação para aquelas pessoas que necessitavam. Mas isso não acontecia, irmãos, observem, porque isso era estipulado como uma exigência.
Isso acontecia por conta de um espírito voluntário destas pessoas em vender as suas propriedades privadas e distribuir os bens. Ninguém era obrigado a fazer isso, né? Eu sempre tenho por estranheza quando alguém sabe muito bem o que fazer com o dinheiro dos outros, mas quer determinar aquilo que os outros devem fazer com o dinheiro deles, né? Mas não quer que ninguém determine o que deve ser feito com o seu. Não há, sem dúvida alguma, aqui alguma pretensão de obrigar as pessoas a isso, mas era algo que acontecia como prova de que era uma igreja compromissada, era uma igreja que tinha, de fato, uma relação verdadeira de comunhão uns para com os outros. Isso é importante entendermos. A Bíblia não está dizendo que devemos vender os nossos bens, tudo que temos para distribuir às pessoas. Não é isso que ela está nos orientando aqui. Mas ela está dizendo que quando a igreja vive uma realidade espiritual profundamente significativa, de comunhão no Espírito Santo de Deus, coisas extraordinárias acontecem para dar testemunho de que vivemos como uma família de fé. Adiante diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A gente tem que lembrar que aqui o templo ainda estava erigido e que boa parte dessas pessoas eram judeus e prosélitos convertidos ao cristianismo. E essas pessoas, elas continuavam a ir ao templo como uma tradição, e elas iam para aquele lugar e ofereciam ali os sacrifícios no templo. Então, elas não faziam isso mais de forma solitária. Elas faziam isso de forma solidária. Eu imagino caravanas assim de cristãos se dirigindo ali ao templo para fazer isso. Elas partiam pão de casa em casa, ou seja, a vida da igreja não era apenas uma vida do templo, era uma vida também de comunhão pessoal de uns para com os outros. Havia tempo para esse tipo de relacionamento mais pessoal, mais próximo, né? Eu fico muito feliz quando irmãos convidam a igreja para ir à sua casa, para que a gente possa se reunir ali, para que a gente possa conversar, para que a gente possa conhecer a família, né? Isso aconteceu conosco, né, na semana passada, com a irmã Vanusa convidando para um espaço, preparou aqueles caldos com todo carinho. Você via a forma como ela nos recepcionou, nos acolheu. Isso acontece também na casa de outros irmãos que assim o fazem também na nossa congregação. Isso é muito bom, porque a igreja ela não é só para vivermos o momento de estarmos indo juntos ao templo, mas é para vivermos no dia a dia, no cotidiano da vida, a realidade espiritual com a qual nós nos comunicamos por meio do Espírito Santo de Deus. Havia aqui, olham só, aquilo que era feito com alegria e singeleza de coração. São duas coisas, meus irmãos, que a gente precisa entender, porque quanto mais próximos uns dos outros pelo vínculo do Espírito Santo de Deus estamos, quanto mais capacidade temos de nos comprometermos uns com os outros, mais percebemos que o nosso coração se enche de alegria. Quando a gente se voluntaria a estar fazendo algo para alguém, isso enche o nosso coração de alegria. Isso renova em nós a esperança. Isso era feito com singeleza, com simplicidade. Irmãos, vivemos num tempo em que tudo precisa ser muito performático, não é? Tudo precisa ser muito exuberante, tudo precisa ser muito, muito. E, na verdade, na igreja, a simplicidade é um ponto essencial. Eu recordo que, há semanas atrás, o nosso irmão Raul convidou um casal de amigos, irmãos em Cristo, e eles foram à nossa igreja e participaram conosco no culto ao Senhor. E a esposa desse amigo, do Raul, disse para ele que o que ela gostou foi da simplicidade do culto, de como o culto é centrado na palavra de Deus, de como isso é singelo. Que essa singeleza, meus irmãos, seja no templo, seja no dia a dia da nossa vida, esteja presente.
que não precisemos ser exuberantes, que não precisamos ser apenas aparência para os outros, não, que possamos ser verdade uns para os com os outros, verdade, que seja de coração que fazemos. E por fim, meus irmãos, a gente tem um texto dizendo o seguinte, que essa comunidade louvava a Deus e contava com a simpatia do povo. Era uma comunidade de pessoas que eram adoradores. Adoradores. Pessoas com prazer de se reunir para adorar a Deus, de glorificar a Deus. E isso era atrativo às pessoas que estavam à sua volta. Isso fazia com que as pessoas percebessem que havia neles algo de especial, algo de profundo vínculo no Espírito Santo de Deus. Isso causava empatia ou simpatia das pessoas. Enquanto isso, diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, uma igreja viva, meus irmãos, é uma igreja que se desenvolve em qualidade, se desenvolve em profundidade das relações, mas é uma igreja também que cresce em quantidade. Esse discurso de que Deus não está preocupado com a quantidade, está preocupado com a qualidade somente, esse não é um discurso bíblico. Na verdade, Deus, ele age nesses dois aspectos da vida da igreja, na qualidade, naquilo que é de profundo, naquilo que é de fundamental, das relações, da palavra de Deus que é pregada, do culto que é oferecido, etc., mas também naqueles que vão se chegando para compor essa igreja, naqueles que vão sendo agregados por meio da pregação do Evangelho, por meio da fé em Jesus Cristo, e se tornam membros. Deus vai acrescentando. Fico muito feliz com a Congregação Nova Esperança, por perceber que isso tem acontecido conosco. E digo mais, meus irmãos, eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque, para ser bem sincero, meus irmãos, a nossa igreja ela é pequena, né? Mas eu vejo muitas dessas características aqui na nossa igreja. Eu vejo que temos vivido essa verdade. Eu vejo que cada pessoa que entra na nossa igreja, ela percebe que ela foi acolhida, ela foi tratada com cuidado, ela foi bem recebida, ela percebe que a palavra tem sido ali ministrada com fidelidade, ela percebe o envolvimento dos irmãos uns com os outros, ela percebe que a nossa igreja é uma igreja viva e que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Que Deus, meus irmãos, não nos ponha em um lugar de acomodação, mas Ele nos faça ainda ir além, nos aprofundando nesses relacionamentos, crescendo na comunhão que temos com a doutrina da palavra de Deus, crescendo através da comunhão de uns para com os outros. Que Deus nos fortaleça como povo de Deus na Presbiteriana Nova Esperança, na Igreja Presbiteriana de Jacareí, na Igreja Presbiteriana de Vila Branca. Que Deus nos fortaleça como povo de Deus, que possamos nos desenvolver em fé, crescermos para louvor e glória do seu nome. Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa de vocês, a família de vocês, porque vocês são uma bênção na nossa vida.